A Vida Além do Véu, Reverendo Jorge Vale Owen. A Cidade e o Reino de Castrel, sexta, 17 de outubro de 1913. Quando chegamos à casa onde fomos encarregados de levar nossa pobre irmã, agora tão abençoada, fomos avisados de outra missão determinada para nós. Fomos convidadas a irmos para outro distrito de outra missão. Fomos convidados, dadas a irmos para outro distrito em direção a leste. Houve hesitação novamente, mas é a palavra que queremos, pois leste queremos dizer a direção de onde a luz brilhante é vista sobre as montanhas que bordejam a planície onde a visão do Cristo da cruz foi nos apresentada. Nós sempre nos referimos a esta direção como sendo leste, porque nos lembra da aurora. Saímos nós 5, todas mulheres, e mantivemos diante de nós a descrição que receberamos do lugar que estávamos agora buscando. Devíamos ir a uma grande cidade entre as montanhas, com uma grande cúpula dourada no meio dela. E a cidade em si é rodeada por uma colunata, num terraço que cerca a cidade por todos os lados. Andamos pela planície, depois fomos pelo ar, que requer mais esforço, mas é mais rápido e num caso como o nosso, mais conveniente, porque nos permitiu ter uma visão da região. Avistamos a cidade, descemos diante do pórtico principal, por onde adentramos na primeira via de acesso. Ela cortava reto por toda a cidade, e terminava em outra avenida do outro lado. Em cada lado desta ampla rua havia casas enormes ou palácios, em amplos terrenos, residências dos principais oficiais daquele distrito, do qual esta mesma cidade é a capital. À medida que caminhávamos em direção à cidade, havíamos visto pessoas trabalhando nos campos e muito edifícios, evidentemente não residenciais, mas erigidos para algum outro propósito útil. E agora que estamos dentro dos muros da cidade, podíamos ver a perfeição dos edifícios e da jardinagem. Cada edifício tinha um jardim típico para combinar com suas cores e forma. Seguimos adiante, esperando por alguma sinalização quanto ao nosso destino e à nossa missão, já que nestas ocasiões uma mensagem é sempre enviada na frente. Assim os visitantes são esperados. Quando andamos em bom trecho, entramos numa praça bem grande, onde cresciam lindas árvores em campos das mais verdes das gramas, e fontes compunham em harmonia o conjunto. Isto é só para dizer que havia talvez umas 12 fontes, cada uma em seu tom, cada uma delas composta de pequeninos jatos de água dando sua nota. Elas eram manipuladas em certas ocasiões de tal forma que uma complicada peça musical poderia ser tocada com um efeito semelhante ao que é produzido por um órgão com muitos foles. Nesta ocasião, a grande quantidade de pessoas reunidas naquela praça, ou porque, como posso chamá-lo, tanto de cidadãos quanto que habitam fora dali, entre as colinas e pastos. Mas quando chegamos às fontes, estavam tocando uma simples série de acordes em perfeita harmonia, com um efeito delicioso. Aqui permanecemos por um tempo, já que era muito lindo e repousante. Sentamos-nos e deitamos na grama, e nesta hora veio um homem em nossa direção, o qual sorria enquanto se aproximava, e soubemos que era aquele que nos aguardava. Levantamos e postamos-nos diante dele em silêncio, já que não nos sentimos à vontade para uma conversação, pois percebemos que ele era um anjo de um grau considerável acima de nós. Pergunta: por favor, descreva-o e dê seu nome, se possível. Tudo a seu tempo, querido. Aprendemos a eliminar a impaciência por aqui, como sendo uma coisa que nos confunde, sem acrescentar ímpeto ao tema em pauta. Ele era alto, mais alto que a média humana na Terra. Eu diria que ele teria 7,5 pés na medida terrestre. Eu estou consideravelmente mais alta do que quando estava com vocês, e ele era muito mais alto que eu. Usava uma túnica de cor creme, quase até seus joelhos, pernas e braços nus e sem sandálias. Veja que estou respondendo o que você está questionando em sua mente. Não, ele não tinha nada na cabeça.
a não ser a linda cobertura de cabelos castanhos e macios, partidos ao meio e ondulados em torno da face e do pescoço. Usava um largo filete de ouro no centro e nas laterais estavam engastadas 3 pedras azuis enormes. Ele usava um cinto de prata mesclado com um metal rosado, e seus membros cintilavam com um suave brilho. E estas características, junto a outras, diziam de sua alta hierarquia. Havia também uma calma benevolência e poder em seu semblante firme, mas bondoso, que nos transmitia paz e confiança enquanto estávamos diante dele, mas também nos induzia a uma reverência que nos alegrávamos em prestar a quem realmente merecia como ele. Ele finalmente falou, silenciosamente, modulando sua voz para o nosso caso. Como instintivamente soubemos, pudemos, apesar disso, detectar seu poder reverberando naquela tonalidade. Ele disse: meu nome é Cast. Desculpe, esses nomes parecem ser a minha fraqueza. Eles sempre me deixam perplexa quando eu tento reproduzi-los aqui embaixo. Mas não importa seu nome por enquanto, eu sou C, disse ele. Você já escutaram seus superiores falarem de mim, e agora nos encontramos pessoalmente. Agora minhas 5 irmãs, venham comigo, eu contarei o porquê de terem sido enviadas até esta cidade a mim. Então o seguimos, e no caminho conversamos bastante e ficamos bem à vontade em sua presença. Ele nos conduziu por uma avenida perpendicular à praça, e então saímos numa outra praça, mas logo percebemos que esta era particular, e aquele grande palácio que ficava no meio do parque, em torno dele, era a residência de algum grande senhor. Fomos levados através do parque até que nos aproximamos do grande prédio que ficava como um grande templo grego, num platô que tinha um lance de escadarias em todas as suas laterais. O prédio era imenso e estendia-se diante de nós, para a esquerda e para a direita, e tinha grandes arcos, entradas e portícolos. Tudo recoberto por uma grande cúpula. Era a marca que vimos quando nos aproximamos da cidade. Somente que vimos que não era toda de ouro, mas dourada e azul. Perguntamos quem morava ali, e ele respondeu: esta é a minha casa, minha casa da cidade. Isto é, minha casa da cidade. Aqui tem também outras casas nas paragens campestres, onde vou de vez em quando para visitar meus amigos, cujas funções estão naqueles distritos. Entrem e receberão as boas-vindas que merecem, vocês que vieram de tão longe para nos ver. Ele falava bem simples. Vinha a saber que a simplicidade, que é uma das características de grande poder. Alguém pensaria que a maneira apropriada de anunciar alguém na presença de um grande nobre seria mandar servos para nos conduzir pelo palácio, e então ele nos receberia em seu status. Mas aqui se encara as coisas de modo diferente. Não haveria propósito em tal cerimônia por aqui, portanto, foi dispensado. Nos casos em que o cerimonial é esperado ou desejado, ele é mantido, e algumas vezes com muita grandiosidade. Quando é necessário, não é usado. Quando não é necessário, não é usado. E foi assim que viemos até a casa de Castrel. Agora você tem seu nome tão bem quanto eu posso transmitir, e de quem falaremos mais em outra ocasião. Agora você tem que sair. Portanto, boa noite, querido, e todas as bênçãos a você e aos seus, destes lindos e brilhantes reinos. Querido filho, boa noite. Sábado, 18 de outubro de 1913. Assim ele nos fez entrar, e descobrimos que o interior da casa era alto e muito magnífico. O saguão de entrada, no qual paramos, era circular de formato e aberto acima para a grande cúpula, a qual não ficava no centro da construção, mas um pouco recuada no portico de entrada. A rotunda era ricamente cravejada em predarias de cores variadas e cortinados de textura semelhante à da seda, a maioria da cor carmim profundo. Portarias levavam a longas passagens à nossa frente e também em nossos lados. Pombos esvoaçavam sob a cúpula, tinham evidentemente como entrar e sair. O material do que era feita a arcada do teto desta cúpula era de uma espécie de pedra semi-opaca, que permitia que a luz penetrasse, filtrando uma nuance de um brilho suave. Quando olhamos por instantes acima de nós, descobrimos que estávamos a sós, já que Castrel havia nos deixado. Aos poucos, de uma passagem à nossa direita, escutamos gargalhadas e vozes alegres.
E dali daquela hora saiu um grupo de mulheres com algumas crianças entre elas. Totalizavam umas 20 pessoas e vieram até nós. E pegando nossas mãos em cumprimento de boas-vindas, beijaram nossas faces, sorriram para nós e assim ficamos mais contentes que antes, se fosse possível. Então elas se afastaram, ficando a uma pequena distância, exceto uma delas que ficou ali. Ela veio em nossa direção e nos mostrou um recanto da parede, onde poderíamos nos sentar. Então, ficando em pé diante de nós, ela dirigiu-se a cada um de nós, saudando-nos pelos nossos nomes e disse: devem estar imaginando o porquê de terem vindo aqui, até aqui, que cidade, que lugar seria este a quem foram enviadas. Esta casa onde agora estão é o Palácio de Castrel, como sem dúvida já sabe. Ele é o governador deste amplo distrito, onde tem lugar muitas ocupações e muitos estudos podem estar em curso. Ouvi dizer que vocês já foram até a colônia da música e mais ainda para outros departamentos onde são estudados outros ramos da ciência. Nós estamos em contato com todos eles e recebemos constantemente seus relatórios quanto ao progresso neste ou naquele ramo da ciência. Estes relatórios são estudados por Castrel e seus auxiliares, do ponto de vista da harmonia, como vocês chamariam. Coordenação expressaria melhor. Entretanto, o que quero dizer? Por exemplo, um relatório chegará da Universidade da Música e outro da Luz e outro do estabelecimento onde uma faculdade criativa é estudada e de outros ramos de serviço. Todos eles serão muito cuidadosamente examinados, analisados e tabulados, e quando houver necessidade, os resultados serão testados aqui, em um ou outro laboratório relacionados a esta cidade. Vocês já viram alguns deles à medida que se aproximarem daqui. Eles estão espalhados sobre o campo, até uma grande distância. Estes não são tão detalhadamente completos como os que visitaram em outras localidades, mas quando algum novo aparato torna-se necessário, uma missão é despachada para inquirir sobre sua construção. E eles retornam e constroem no local mais apropriado em relação aos outros departamentos deste distrito. Ou talvez é acrescentado a outros aparatos que já existem em um ou outro dos prédios. Vocês entenderão, portanto, que um supergovernador como ele, que controla uma combinação de conhecimento tão variada, deve ser evoluído em sabedoria e também é muito ocupado em seu trabalho. Este é o trabalho a que foram enviadas para verem. E enquanto ficam conosco, terão grandes oportunidades de visitar nossas estações externas. Não entenderão tudo, claro, ou talvez não muito do lado científico do trabalho, mas será mostrado o suficiente para ajudá-las em seu trabalho futuro. Agora venham e vou mostrar-lhe esta casa se quiserem. Respondemos que sim, agradecendo pela gentileza. Então percorremos as partes principais daquela moradia magnificente. É a única palavra que encontro para ela. Em todos os lugares as cores mesclavam as outras, nítidas, mais harmoniosas e de tal forma que, em vez de serem fulgurantes, tinham algumas vezes um efeito estimulante, algumas vezes um suave efeito repousante. Joias e metais preciosos e lindos ornamentos, vasos e pedestais e pilares, alguns erigidos apenas para enfeite, uns solitários, outros em grupos, pendentes de material cintilante que, quando atravessávamos algum pórtico, voltavam ao lugar emitindo um murmúrio musical. Fontes com peixes, pátios a céu aberto, nos quais cresciam grama, as mais belas árvores e arbustos floridos de cores que não são conhecidas na terra. Então subimos ao teto e aqui havia novamente um jardim, mas de grande extensão, com grama, bosquetes, arbustos e fontes novamente. Era daqui que a maioria das mensagens e mensageiros eram avistados. E também havia aparatos para se manter correspondência em regiões distantes por uma espécie de que vocês talvez chamassem de telégrafo sem fio. Mas realmente é diferente, já que as mensagens chegam na maioria de forma visível e não em palavras. Permanecemos nesta mansão por um período considerável. Visitamos a cidade e também seus distritos em torno. Distritos esses que na Terra teriam milhares de milhas, mas todos em contato constante com a cidade e as suas estações de comunicação, e com o palácio central possível. Não teríamos tempo para contar-lhe tudo, por isso vou lhe transmitir apenas alguns detalhes e deixarei que imagine o restante, que entretanto sei que não conseguirá.
A primeira coisa que me confundiu foi a presença das crianças, porque eu pensava que todas as crianças estavam recolhidas em casas especiais destinadas a elas. A senhora que nos recebeu era a mamãe do local, e aqueles que a atendiam eram algumas de suas ajudantes. Eu perguntei a uma delas sobre estas crianças que pareciam tão felizes e bonitas, e tão à vontade num lugar tão grandioso. Ela me explicou que estas eram crianças natimortas que jamais haviam respirado a atmosfera terrestre. Por esta razão, elas tinham características diferentes das que nasceram vivas, mesmo das que sobreviveram apenas alguns minutos. Elas também requeriam tratamento diferenciado e eram capazes muito mais cedo de se imbuírem do conhecimento destas esferas, então eram enviadas a alguma casa como esta, e eram treinadas até que tenham progredido na mente e evolução de tal hierarquia, de tal forma que possam começar seu novo curso de conhecimento. Então, fortes na pureza celeste e em sabedoria, são levados até os professores que estão em contato com a Terra e aprenderão o que não puderam aprender antes. Isso me interessava muito, então comecei a ver que uma razão pela qual fui mandada para cá era a de aprender estas coisas, para que pudesse ser despertada em mim a consciência do desejo de saber de minha filha que tinha passado para este lado desta forma, e por quem eu não esperava ser chamada de mamãe. A grande e dulcíssima emoção que se apoderou de mim quando percebi isto. Não ficarei neste assunto, mas confesso que por uns tempos lágrimas de alegria indescritível embaraçaram meus olhos por mais esta bênção acrescentada de muitas já recebidas. Sentei-me na grama diante de uma árvore e cobri minha face com as mãos, inclinando minha cabeça sobre meus joelhos, e ali fiquei desamparada pelo um estranho enlevo que vibrou e preencheu todo o meu ser até tomá-lo por inteiro. Minha querida amiga não falou comigo, mas sentou-se ao meu lado e colocou seus braços em torno dos meus ombros e deixou que extravasasse minha alegria. Então, quando me recobrei, ela disse gentilmente: querido, eu também sou mãe, a mãe de um, da mesma forma que você encontrará aqui a sua. Por isso sei o que vai em seu coração neste momento, porque já passei por esta sua alegria de agora. Então, levantei meus olhos para ver sua face, e ela leu a pergunta que não pude fazer. E levando-me pelas mãos, ela me conduziu, e ainda com seus braços em meus ombros, ela me conduziu a um bosque onde ouviam-se crianças brincando, seus gritos alegres e risadas vindos por entre as árvores. E eu estava tão abalada por toda aquela alegria que me preencheu que como eu conseguiria me sustentar diante da alegria maior que viria? Pergunta. Querido, não faz muito tempo que isso aconteceu e ainda está claro em mim que acho difícil escrever através de você com a clareza que gostaria, mas você deve perdoar-me se pareço tão prolixa ou tão desconexa em minhas palavras. Eu não conhecia estas verdades. E quando me foram revelados tão repentinamente todo significado para mim, tremendo de tudo, bem, devo deixá-lo tentar entender. Basta dizer que encontrei naquele bosque aquilo que eu não sabia que possuía. E por estes lugares, dádivas como estas são ofertadas mais rapidamente do que somos capazes de nos controlar para recebê-las. Devo acrescentar, antes que terminemos, o que deveria ter dito antes, mas estive sendo levada por minhas lembranças, momentos tão doces. É isso. Quando as crianças pequeninas chegam aqui, primeiramente elas são ensinadas nesta vida, e depois têm que aprender a experiência que lhes faltou na terra. Quanto mais treinamento tiverem na vida terrena, mais cedo são enviados para completar tudo. Os que são natimortos não tiveram treinamento terrestre nenhum. Apesar disso, são crianças da terra, e como tais devem retornar e adquiri-lo. Não antes da hora em que seja seguro fazê-lo, entretanto, e apenas sob a guarda apropriada até que sejam competentes para seguirem sozinhos. O retorno deles às vizinhanças da esfera terrestre é consequentemente adiado por mais tempo, e alguém que tenha vivido uma vida longa e ocupada na terra tem menos o que aprender da vida terrena quando chega até aqui, e por isso passa para outros estudos mais elevados. Claro, estes são os amplos princípios gerais, e aplicando-se aos indivíduos têm que se levar em conta suas características pessoais, e a regra será modificada e adaptada se o caso particular requer ou merece.
mas tudo está bem para os que vivem e amam, e os que amam mais vivem a vida mais amorosa. Isto soa repetitivo, mas deixa assim, porque é a verdade. Deus o abençoe, querido. Boa noite. Segunda, 20 de outubro de 1913. Estávamos caminhando pela avenida principal daquela cidade. Numa viagem de inspeção, queríamos entender por que estava disposta com tantas quadras e qual seria a utilidade de alguns daqueles edifícios que perceberamos nos dois lados daquela ampla avenida. Quando chegamos à rua mais distante, vimos que a cidade estava acima das planícies vizinhas. Nosso guia explicou que a razão para isso era que a visão daquelas torres deveria alcançar o mais distante possível, e também ser vista pelos que estavam nos assentamentos mais distantes daquela região. Esta era a cidade capital daquela região, e todos os fatos que aconteciam tinham seu foco aqui. Em nosso caminho de volta, visitamos vários destes prédios e fomos gentilmente recebidas. Encontramos poucas crianças, outras que não as que estão na casa de Castrel. Aqui e ali havia, entretanto, grupos nas praças onde as fontes tocavam e eram circundados por espelhos de água que recolhiam as águas que caíam. Elas eram coletadas numa corrente maior que partia de um lado da cidade e caía na planície abaixo. Uma cascata brilhante de muitas colorações de um brilho cintilante, ela continua atravessando a planície, uma corrente bem larga, suavemente fluindo sobre as areias, e vimos aqui e ali algumas crianças banhantes nelas, jogando água em seus corpos lindos com imensa alegria. Não pensei muito nisto, até que minha guia fez com que notássemos que essas crianças eram encorajadas a banhar-se nestas águas, pois são carregadas eletricamente e dão força a elas, pois muitas delas vêm para cá bem fraquinhas, requerendo esse tipo de nutrição. Expressei minha surpresa diante disso, e ela replicou: mas o que queria? Você sabe que, apesar de não ser de carne e sangue, mesmo assim nossos corpos são sólidos e verdadeiros, como os que deixamos para trás. E você sabe que estes corpos de nosso estado atual correspondem ao espírito intimamente, muito mais acuradamente que os outros antes. Agora estes pequenos espíritos estão, na maioria, apenas começando a desenvolver e necessitam de nutrição corporal para ajudar nisso. Por que não? Por que não? Sem dúvida. Evidentemente, eu era lenta para aprender tudo que a frase que eu já lhe transmiti implicava: terra aperfeiçoada. Temo que muitos de vocês, quando vierem para cá, ficarão muito chocados ao verem quão naturais são todas as coisas, mesmo que mais bonitas que as da terra. Por muitos esperam encontrar um mundo vago e sombrio por aqui, totalmente diverso da terra em todas as formas possíveis. E ainda assim pensem nisto, e com bom senso: o que traria de bom para nós um mundo como este? Pergunta. Não significaria um progresso gradual para nós, mas uma transição brusca, e este não é o caminho de Deus. As coisas por aqui, logo que chegamos, estão certamente muito diferentes de quando eram os velhos tempos, mas não tão diferentes para nós, para nos fazerem ficar pasmos de tão estranhas. De fato, aqueles que vêm para cá depois de terem vivido na Terra uma vida sem progresso, vão para uma esfera de circunstâncias tão grosseiras que se torna para eles impossível de se diferenciar da própria Terra. Esta é uma das razões pelas quais não conseguem perceber que mudaram de estado, conforme se progride nas esferas mais baixas em direção às mais elevadas. Essas características gradualmente dão lugar a condições mais sublimadas. E quanto mais alto se sobe, mais sublime é o ambiente. Mas poucos ou nenhum passam para aquelas esferas onde não se vê nenhum traço terreno ou onde não há nenhuma semelhança com a vida da Terra. Duvido que, como regra, alguém o faça, mas a respeito disso não comentarei nada dogmaticamente, porque para mim mesmo ainda não lá cheguei nem visitei a uma esfera onde não haja absolutamente nenhuma semelhança com a maravilhosa Terra de Deus. Pois ela é linda e temos que aprender sobre suas belezas e maravilhas por aqui, como parte do nosso treino. E aprendendo isto, vemos que a Terra é apenas uma manifestação exterior de nossa própria esfera e em sintonia conosco, e nosso ambiente e nosso atual ambiente, em várias formas bem íntimas. Se não fosse assim, não poderíamos estar nos comunicando com você neste momento. Também, e eu meramente falo da forma em tudo que parece diante de mim, que não sou muito aprofundado nesses temas. Não vejo como as pessoas que passam para cá, vindas da Terra, poderiam chegar aqui se houvesse um enorme hiato entre nós, um gigantesco vácuo.
Como poderia atravessá-lo? Pergunta. Mas é simplesmente um raciocínio meu e ele pode não conter nada. Somente de uma coisa tenho certeza: se as pessoas mantivessem em mente a unidade de Deus, seu reino e o progresso gradual que, por sua inteligência, ele ordenou que assim fosse para nós, então poderiam entender muito melhor o que é a morte e o que é além. E o que há além. Seria posteriormente absurdo para muitos se lhes falasse que aqui nós temos verdadeiras casas sólidas, ruas, montanhas, árvores, animais e pássaros, e que os animais aqui não são apenas para ornamento, mas também têm a sua utilidade, que os cavalos, bois e outros animais são utilizados, mas estes gostam do trabalho de uma forma que ficamos felizes ao observá-los. Observei um cavalo e seu cavaleiro que estavam caminhando pela rua certa vez. Imaginei qual dos dois estaria gostando mais da cavalgada, mas temo que muitos não aceitem isso, então mudarei de tema. Um dos prédios na ampla avenida era uma biblioteca, onde se mantinham os registros de estações externas. Outro era um laboratório onde alguns dos registros poderiam ser testados no experimento real. Outro era um saguão de conferências, onde os mestres apresentavam os resultados aos que são do mesmo ramo de ciência e a outros. Outro ainda tinha uma história curiosa. Ficava bem afastado da rua e era construído em madeira, parecia mogno polido, com fios de ouro no cerne. Foi erigida há muito tempo para ser uma câmara de conselho para o diretor daquela época, bem antes de Castrel assumir o posto. Aqui costumavam reunir-se os estudantes para que cada um pudesse demonstrar seus conhecimentos de forma prática. Um jovem levantou-se numa ocasião e, indo ao centro do auditório, ficou ali e estendeu seus braços, encarando o presidente. Enquanto permanecia ali, suas formas pareciam mudar e tornar-se mais radiantes e translúcidas, até que ficou completamente envolto num largo halo de luz, e ali foram vistos muitos anjos das mais altas esferas. Seu sorriso era enigmático, e nele o príncipe. Estavam tentando ler algo, mas não conseguia. Quando ele, príncipe ou chefe, estava quase falando algo, entrou pela porta aberta o menino e olhou surpreso em torno da grande plateia. Ele parou na beira do circo e olhou para a multidão de faces dos que ali estavam sentados em fileiras. Uma após a outra, em torno do círculo, ele parecia abatido. Ele estava se voltando para ir embora novamente, quando viu aquele que estava no centro, agora cintilando em luz e glória. Imediatamente o pequeno garoto esqueceu toda a sua volta e, correndo tanto quanto puderam suas pernas, seguiu diretamente ao centro do círculo, com braços abertos e um olhar de alegria em sua face. Aquele que estava ali abaixou. Então seus braços se abaixando, tomou o pequeno e o acomodou em seus ombros. E então, aproximando-se do príncipe, gentilmente colocou o pequeno companheiro em seu colo e começou a andar para trás, em direção ao lugar onde estava anteriormente. Mas enquanto fazia sua forma, começou a esmaecer e, antes que alcançasse o lugar que havia deixado, tornou-se quase invisível. E todo o espaço ficou vazio, mas o menino ficou no colo do príncipe e olhou para sua face. Era uma linda face e sorriu. Então o príncipe levantou-se, segurando a criança com seu braço esquerdo, reverentemente, colocou a mão direita sobre a sua cabeça, dizendo: meus irmãos, está escrito, uma criança os conduzirá. E estas palavras vieram à minha mente agora. O que vimos é uma manifestação de nosso Senhor Cristo, e este pequeno é o dos que são do reino, como ele disse. Que mensagem ele lhe transmitiu, criança, enquanto esteve em seus braços, e ele os trouxe aos meus? Pergunta. Então pela primeira vez o menino falou e disse, com um toque infantil e ainda muito tímido pela plateia enorme: se quer saber, príncipe, deve ser bom em fazer o que me ensinar. E então ele vai me mostrar, de vez em quando, coisas novas para sua cidade e reino, mas não sei o que significa. Nem o príncipe sabia, mas menos ainda os alunos, mas ele os dispensou e levou o pequeno para a sua própria casa e pensou no assunto. Chegou à conclusão de que eram Elias e Samuel novamente, sem maiores comentários.
De certa maneira, conforme raciocinou sobre tudo, ele interpreta corretamente. A criança foi permitido que brincasse nos laboratórios e nas escolas científicas, que observasse e ouvisse. Ele nunca estava no caminho, nem aborrecia questionando ninguém. Mas às vezes, quando alguma tarefa de dificuldade extraordinária estava sendo levada a termos, aí então ele fazia algum apontamento, e quando o fazia era sempre a chave da solução da questão. Também foi considerado, quando o tempo passava, o principal objetivo que ele tinha ao dar aquela manifestação. Os estudantes aprenderam a simplicidade, isto é, que a solução mais simples que pudesse achar para algum problema em particular seria a que melhor serviria ao plano geral em outras soluções. Houve muitas outras lições que eles aprenderam na própria visão. Por exemplo, o fato de a sua presença estar sempre entre eles e que a qualquer hora ele poderia se tornar visível, pois quando ele viera naquela época, ele andara entre a assembleia dos estudantes. Também os braços abertos lhe deram uma lembrança do alto sacrifício, mesmo naqueles reinos felizes, onde as glórias brilhavam sobre eles, como brilhou sobre sua forma enquanto esteve ali. Mas quanto à criança, ele cresceu como crescera seu divino protetor, em sabedoria e estatura, e quando o príncipe daquele tempo foi levado a uma esfera mais alta, ele o sucedeu naquele alto escalão. Bem, tudo isso foi há muito tempo atrás e ainda está lá. O antigo saguão é mantido cuidadosamente ornamentado interna e externamente com flores, mas não é mais usado para conferências ou debates, mas para o serviço de reverência. Um dos artistas da cidade fez uma pintura da cena e ela foi posta atrás do altar, como muitos na terra. E de vez em quando são rendidas graças ao grande Pai de tudo na santificada presença do seu ungido filho. E em algumas ocasiões o príncipe que ali esteve quando aquela visão apareceu descia das esferas mais altas com um menino, agora um grande anjo do Senhor, e outros que estiveram no cargo dele naquele tempo. E os que ali se reúnem agora sabem que alguma grande bênção e uma manifestação será dada. Mas apenas os que se ajustam por sua evolução estão presentes nessas ocasiões, já que a manifestação poderia não ser visível aos que não alcançaram um certo estágio de progresso. As esferas de Deus são maravilhosas por sua beleza de luz e glória, mas mais maravilhoso de tudo é a presença de seu Espírito através destes infinitos e eternidades. E seu suave amor a todos, tão sábio e simples, e a você e a mim, querido, naquilo que ele ordenou desta forma de cooperação entre as diferentes estados em seu reino, para que possamos conversar juntos dessa forma, você e eu, querido, através deste tenue véu que pende entre nós. Terça-feira, 21 de outubro de 1917. Sobre aquela cidade eu poderia contar-lhe muito mais do que fiz, mas tenho outros temas a tratar. Entretanto, vou transmitir-lhe apenas um item a mais de nossa estadia ali, e então passarei para outros fatos. Estávamos habitando num chalé dentro dos campos do palácio, onde as crianças sempre vinham nos ver. A minha pequenina entre eles. Eles pareciam ficar alegres ao nos visitar e ver a mãe de sua pequenina amiga e suas amigas visitantes. E jamais se cansavam de ouvir sobre outros lugares que visitáramos, especialmente as casas de crianças e escolas. Eles teciam guirlandas de flores e traziam para nós de presente, com o desejo escondido em suas mentes de que, em retorno, nós nos juntássemos a eles em algum jogo deles. Sempre fazíamos isso, e você facilmente imaginará o quanto eu gostava dessas travessuras com estas queridas crianças daquele lugar calmo e feliz. Estávamos uma vez jogando com eles um jogo que eles mesmos haviam inventado, uma espécie de joguinho Jolly Hopper, que você brincava, e nós ganhamos de quase todos, quando aos poucos que restavam em frente a nós repetidamente pararam de cantar e ficaram quietos, olhando para trás de nós. Todos nós nos viramos, e ali parado na estrada de uma ampla alameda de árvores na entrada do bosque estava nada menos que Castrel. Ele ali estava, sorrindo para nós, e apesar de seu aspecto tão majestoso,
Ali se estampava tanta bondade e humildade, se mesclando com seu poder e força, que era adorável de se ver e de se estar perto. Lentamente ele se aproximou de nós, e as crianças correram até ele, e ele acarinhou uma ou outra na cabeça, enquanto vinham vindo. Então falou a nós: vocês veem, disse ele. Eu sabia onde poderia encontrá-las, e por isso não precisei de guia. Agora sou obrigado a cortar seu intervalo de brincadeiras. Minhas irmãs visitantes, pois há uma cerimônia programada, e vocês devem estar presentes. Por isso, meus pequenos, vocês devem continuar seus jogos sozinhos, enquanto essas crianças adultas vêm comigo. Então elas correram até nós e nos beijaram alegremente. Nos prometeram vir para continuarmos nossos jogos tão cedo quanto nos liberassem. Assim seguimos o Príncipe Castelo ao longo da avenida arborizada que formava um túnel de folhas sobre nossas cabeças. Andamos até o fim, saímos em campo aberto. E aqui nosso guia parou e disse: agora quero que olhem para adiante e digam o que veem. Nós, uma por uma das 5, dissemos a ele que vimos uma planície ampla e ondulada, com muitos prédios aqui e ali, além o que parecia ser uma longa cadeia de montanhas. Nada mais? Perguntou ele. Respondemos que não vimos nada mais de importante. Ele continuou: não suponho que esteja acima de suas visões por hora, mas minha visão, vejam, é mais desenvolvida que a de vocês, e posso ver além destas montanhas. Agora ouçam e vou contar o que vejo. Além daquela cordilheira vejo outras montanhas ainda mais altas, e além delas há picos ainda mais elevados. Em algum deles há prédios e outros são nus. Estive também naquela região e sei que entre estas montanhas que deste ponto são vistas com esforço estão planícies e trechos de terreno tão imensos como este, onde a cidade é a capital. Agora estou observando a encosta de uma montanha, não no horizonte que vejo, mas além do alcance de sua visão, e vejo grande e gloriosa cidade, muito mais rica, muito maior e mais magnífica que esta. A principal avenida está de frente para esta direção, e diante dela há um amplo local aberto. Através desta avenida estão passando cavalos e carruagens com seus condutores, e outros cavalos com seus cavaleiros. Estão agora reunidos e vão começar. Agora o líder deles sai da multidão e vem para a frente. Dá uma ordem à multidão de cidadãos, levanta suas mãos e acena uma despedida. O príncipe deles move-se em direção ao topo da rocha onde a cidade foi construída. Sai dali e continua num voo aéreo. A carruagem dele lidera o caminho e os outros o seguem. E eles vêm vindo. Disse ele num sorriso: nesta direção. Agora nós vamos a outro lugar e testemunharemos a chegada deles. Nenhum de nós perguntou a razão da visita deles. Não era porque tínhamos medo de fazê-lo. Penso que poderíamos perguntar a ele o que quiséssemos, mas de alguma forma sentimos que, se tudo aquilo fosse para ser sabido por nós, teríamos sido informados, e assim ficávamos contentes em esperar. Mas ele disse: estão curiosas para saber a razão de sua chegada. Logo mais será permitido que vejam. Então fomos com ele à muralha da cidade e ficamos ali olhando sobre a planície na direção das montanhas. Ainda não conseguíamos ver nada além do que já tínhamos dito. Diga-me, disse ele, qual vocês será a primeira a vê-los? Olhamos distantes e ansiosos, mas nada podíamos ver. Finalmente pareceu-me ver uma estrela começando a cintilar sobre as montanhas distantes, no profundo do espaço. Juntamente naquele momento, uma companheira exclamou: penso, meu senhor, que aquela estrela não estava lá assim que chegamos. Sim, respondeu ele, estava lá, mas não visível a vocês. Então, você é a primeira a vê-la? Perguntou. Eu não ia dizer que já havia visto também, mas devia ter dito antes, mas ele continuou: penso que há mais alguém que vê aquela estrela, não é verdade? E ele virou-se para mim sorrindo. Temo ter enrubescido e murmurado algo ininteligível. Bem, disse ele, observem, as demais também poderão ver logo mais. Neste momento está distante várias esferas, e não espero que a visão de nenhum de vocês consiga alcançar aquela região. Então viramos para nós duas. Então virando para nós duas, inclinou-se cortesmente e disse:
Senhoras, congratulo-me por sua evolução, avançaram rapidamente a um grau mais elevado e se continuarem sua esfera de serviço cedo será ampliada, acredite-me. Nós ambas ficamos felizes por esta declaração. Agora a estrela brilhava consideravelmente e à medida que observávamos parecia ampliar-se e expandir-se. E isto continuou por um longo espaço de tempo. Então percebi que não era mais um disco redondo, mas assumia gradualmente outra forma. E finalmente pude ver que forma tinha. Era uma harpa de luz, algo em forma de lira. Parecia ser como uma joia cravejada de muitos brilhantes. Mas conforme chegava cada vez mais perto, pudemos ver que era composto de cavalos e carruagens e homens, ordenados desta forma, cavalgando através do espaço em nossa direção. Já podíamos ouvir as saudações de boas-vindas das populações de outras paragens da cidade. Soubemos que eles também os tinham visto. Agora sabemos a natureza da ocupação deles naquela cidade. Música, sugeri. Sim, ele respondeu. Tem a ver com a música, é o principal motivo da visita, de qualquer forma. Conforme se aproximaram, podemos perceber que o grupo era de centenas de pessoas. Era lindo de se ver. Passaram pelos caminhos do céu, cavalos e carruagens de fogo. Você conhece a frase familiar, acredite-me, não é bem entendida. Com cavaleiros irradiando sua glória até muito longe deles. A proporção que cruzavam os caminhos dos céus, nos céus, os cidadãos dos reinos superiores são todos maravilhosos demais para que possamos escrevê-los a você. O menos elevado em graduação de todos eles era do mesmo nível que Castrel, mas a sua própria glória era construída e escondida para que pudesse ser o príncipe da cidade e também um cidadão. Mas conforme seus companheiros e pares aproximavam-se, percebemos que também ele começou a mudar. Sua face e formas brilharam com uma radiação cada vez mais cintilante, até que finalmente brilhava com o brilho dos que vieram pelo céu. E eu pude entender. Quanto mais tarde pensei nisso, porque era necessário que ele se condicionasse para as esferas mais baixas, onde trabalhávamos, pois se ele ficasse diante de nós agora, apesar de não ter atingido a intensidade plena de seu brilho natural, nenhum de nós ousaria se aproximar dele, mas manteríamos uma distância e deixaríamos que ficasse sozinho. Não teríamos medo, mas estaríamos desacostumados. É a melhor forma que tenho para colocar tudo a você. Os membros da joia em forma de harpa cintilante finalmente sobrevoavam nossa região, e quando chegaram na metade do caminho entre nós e as cadeias de montanha, diminuíram a velocidade e gradualmente mudaram a formação. Nesta hora o grupo parecia ter a forma de 3 pontos, e então, descendo, chegaram ao chão do espaço diante do portão principal da cidade. Castrel deixou-nos por instantes, e quando desceram nós o vimos indo a pé ao portão da cidade, seguido por seus principais homens. Ele estava vestido de luz, quase tudo o que podia ver, mas o diadema que ele usava brilhava mais intensamente do que jamais eu havia visto, assim como o cinturão. Ele se aproximou do líder e se ajoelhou diante dele. Este anjo era ainda mais brilhante que Castrel. Desceu de sua carruagem e alcançou nosso príncipe. Levantou-o e o abraçou. O gesto era cheio de graciosidade e também de amor. E pelos segundos que eles estiveram juntos, houve um completo silêncio dentro das muralhas. Mas quando se completou o abraço e as palavras de bênção foram pronunciadas numa linguagem que não entendemos, Castrel inclinou sua cabeça diante do outro e então, levantando-se, olhou para as muralhas da cidade e elevou suas mãos, e a música e as vozes irromperam num glorioso hino. Eu já havia lhe contado sobre a música em outra região. Esta era muito mais sublime, já que o plano destes era mais evoluído que o outro. Então eles também entraram na cidade, seguidos pelos outros visitantes, cercados das saudações da população e o toque dos sinos e acordes da música instrumental e do cantar dos milhares sobre os muros. Desta forma, passaram pelo caminho que vai ao palácio, e conforme entraram na alameda que saía da avenida principal, o anjo, o príncipe, nosso visitante, parou em pé em sua carruagem, voltou-se, levantando suas mãos, abençoou as pessoas que em sua língua própria, e então voltou ao caminho e ficou com seus iluminados atendentes fora da nossa visão. Querido, tentei fazer o melhor para lhe passar uma pálida descrição daquele evento. Falhei miseravelmente.
foi muito mais glorioso do que pude descrever. Gastei tempo na descrição desta cena de chegada, porque isso pude entender melhor do que a missão a que vieram. Isto é acima de mim, concernente aos professores da cidade e aos grandes homens da região. Tudo o que pude saber foi que principalmente era concernente aos estudos mais avançados daquela colônia ligados à música e à faculdade criativa. Não pude entender mais que isso, mas talvez outros possam dizer mais do que eu sobre isso. Aquela palavra que não pude transmitir era planeta. A segunda formação quer dizer não planeta, mas sistemas planetários. Não se era o sistema solar do qual a Terra é a unidade, ou outro, algum outro sistema, pensando melhor, mas não sei. Isto é tudo, querido, por hoje. Está esperando por nossas bênçãos? Pergunta. Deus o abençoe, querido filho. Ele eleve seu olhar e mantenha seus ideais brilhantes. E creia que a glória mais gloriosa que possa imaginar está para as glórias reais e verdadeiras desta nossa vida, assim como a luz da vela está para a luz do sol. A vida além do véu, Reverendo George Vale Owen.